Professora Larissa, como explicar essa situação tão surreal até de ter tanta vaga de trabalho que nós anunciamos todo dia no programa aqui e não ter, e ao mesmo tempo, tantos desempregados, hein? Sim, primeiramente é um prazer estar aqui conversando hoje com vocês, representando a Uniara, então é um prazer para nós. E diariamente eu também, como professora de recursos humanos e contato com os alunos, eu recebo também muitas vagas de trabalho e a gente divulga. E esses dias eu até recebi uma ligação de uma aluna nossa que trabalha em uma agência de recrutamento. E ela me ligou desesperada que ela me mandou mais de 20 vagas de emprego e não acha, assim, ela não está recebendo nem currículo, e os currículos que elas recebem é o que vocês estavam comentando, não são qualificados para a vaga. Então, a gente está tendo esses problemas, e até segundo estudos, o que me assusta também é que a gente está previsto um déficit de profissionais até 2023. E a gente tem várias variáveis que podem explicar esse cenário. Primeiro que a gente ainda está em uma pandemia e ficamos 2 anos em isolamento e até mesmo os cursos estavam na modalidade online. Então, a gente teve insegurança de alguns alunos que estavam saindo do ensino médio e que iriam em busca agora de uma especialização, de uma qualificação, ou por perfil, porque a gente tem pessoas que são de um perfil que querem um ensino presencial. Então, nesse momento em que a gente estava oferecendo o ensino online, por perfil eles não quiseram, ou até mesmo por condições financeiras, que a gente sabe que o desemprego estava muito alto. E quando a gente vê o ensino médio, né, um exemplo, saindo e indo buscar uma qualificação, e nesse momento eles encontram uma pandemia em que não tem emprego, tem muita insegurança, muita instabilidade. Então, durante 2 anos, a gente sentiu, né, tanto no ensino, eu trabalho no ensino, mas eu também trabalho com o mercado de trabalho. Então, nesses 2 cenários, eu senti um retrocesso, assim, eu senti com que os futuros candidatos, né, eles estavam inseguros em ir atrás de uma qualificação. Então, a gente tem um déficit aí de 2 anos, um delay, um atraso assim, de 2 anos, em que muitas pessoas não se qualificaram, né, na época. E, além disso, a gente vê hoje em dia, assim, o mercado de trabalho, ele está mudando muito. Então, a gente tem 2 variáveis, assim, a gente tem o mercado de trabalho mudando, as pessoas mudando, né, culturalmente, e a gente tem, com isso, quando a gente tem uma mudança de mercado de trabalho, isso reflete nas práticas empresariais. E aí, quando a gente tem uma mudança de comportamento, isso também reflete. Então, assim, tem várias variáveis, tanto quanto empresa, quanto funcionário. No caso dos funcionários, o que mudou nele, no seu comportamento, no seu modo de ver a vida, hein? Sim. Atualmente, a gente percebe, enquanto recrutador, que o funcionário, a empresa pede com que o funcionário, falando especificamente do funcionário, como é a sua pergunta, mas um cenário que reflete nesse funcionário é que as empresas buscam atualmente também um candidato, um futuro colaborador que tenha algo a mais. Eu sempre falo isso para os alunos, o algo a mais. E muitas vezes essa falta de qualificação está atrelado a esse algo a mais. E do lado do funcionário, o funcionário também quer que a empresa proporcione para ele o algo a mais. Essa mudança, a gente tinha antigamente funcionários e pessoas que ficavam há 20, 30 anos em uma empresa e muitas vezes por um lado emocional. Não, porque essa empresa me ajudou no começo, uma insegurança de mudar de trabalho, né? Então, a gente tinha funcionários há muito tempo. Hoje em dia, a gente não vê muito isso.
a gente vê que o funcionário fica na empresa até o momento em que a empresa está satisfazendo as suas necessidades. E se para ele não tiver bom, ele tem disponível no mercado, como a gente está vendo agora, outras vagas de emprego que suprem a sua necessidade. Se ele for qualificado, se ele for provavelmente qualificado, ele encontra essa vaga em outra empresa. Quer dizer que agora que eu entendi, ambos, na verdade, querem o mesmo. A nova empresa, vamos dizer assim, quer um sujeito que tenha algo a mais. Vamos dizer que algo a mais seja também o cara que antes achava que um diploma embaixo do braço já era suficiente. E a empresa quer dele o diploma, uma especialização, uma outra língua que ele fale, que é alguma coisa a mais desse cara. E o cara também, ele entra na empresa, onde ele recebe um salário e tal, mas aí ele vê outra empresa que dá plano de saúde, que dá não sei o quê, ele fala, bom, é isso? Exatamente. Só exemplificando, é isso, então, né? assim, hoje em dia a gente vê, e é engraçado como mudou, quando a gente faz recrutamento, né, a gente fazia recrutamento um tempo atrás, o funcionário, ele perguntava, o candidato, né, no caso, perguntava coisas como a remuneração, os benefícios. Hoje em dia, eles perguntam, mas a empresa tem um plano de carreira? A empresa, se eu quiser fazer um treinamento, um curso, ela investe? O que mais que a empresa pode me oferecer? Então, é engraçado que esses dias a gente estava numa discussão que, em muitos setores, isso depende também do setor, tá? Depende do setor, é como se a empresa tivesse que convencer o candidato a trabalhar na empresa dele. Então, tem que convencer por meio de benefícios assistenciais, um plano de saúde, como recreativos, um convênio com um clube e um convênio com uma academia. Então, tem que convencer o funcionário, o candidato, que aquela empresa ela é muito boa. Então, atualmente, os candidatos perguntam mais coisas do que simplesmente o que eu vou precisar fazer, o que eu posso ganhar a curto prazo agora, como a longo prazo também. Bom, acho que para a empresa, se ela tem alguém que quer crescer dentro da empresa e o interesse dela é saber se essa empresa tem perspectivas de ela crescer, acho que é bom para todo mundo, sai todo mundo ganhando nisso. Mas eu fiquei pensando, enquanto você falava, dessa mudança atual, mas me lembrei das mudanças, então, de outros tempos. Veja, professora, lá há 50, 40 anos atrás, carreira era você fazer um concurso do Banco do Brasil, do Banespa, lembra? Sim. Em outras palavras, o que a pessoa queria era estabilidade. Aí, depois houve um tempo, há uns 20 anos, sei lá, menos isso, tá? 15, 10 anos atrás, sei lá o quê, que todo mundo ia para o mercado de trabalho porque ele queria ser o cara numa empresa e ter um baita de um salário. Era o que todo mundo queria. Hoje eu converso com a moçada, eu vejo que eles querem muito mais do que essas coisas, tal. Eles querem crescer dentro de mas não necessariamente ser o maior salário, ter uma baita de uma vida rica e tal. Parece que uma vida tranquila, garantida por um trabalho prazeroso, essa geração. Isso. Eu percebo isso, eles mudaram de novo os valores, né? Sim, eles querem desafios. Eu já vi, a gente faz processo demissional, né? Isso faz parte de uma prática. Algumas empresas fazem essa entrevista demissional perguntando por que o colaborador está saindo da empresa. Em uma entrevista, eu já vi que o candidato falou, olha, eu não estou saindo pela remuneração. A remuneração é igual, eu estou saindo pelos benefícios lá, que são mais atrativos, e pelos desafios. Aí, lá eu posso contribuir com ideias, lá eu posso trabalhar em projetos sozinhos. Então, eu estou saindo pelo desafio, porque aqui eu já sei tudo, aqui eu já aprendi tudo, e eu quero aprender coisas novas que a empresa não está me proporcionando no momento. Então, é exatamente isso. Olha que interessante. Esse é um perfil totalmente diferente, né, de outros tempos. As mães falavam naquela época, olha, filho, você tem que fazer um concurso, não sei do quê. Sempre é um negócio de estabilidade, estabilidade. Hoje, desde que ele tenha um bom perfil e seja um bom profissional, ele busca, isso aí, crescer e tal, ele quer ter condição para ir. Bom, aí vamos imaginar que
Se eles todos pensam assim, bons profissionais, os caras... eu vi um moleque anteontem, professora, moleque, desculpa a expressão, meninão aí de uns 15 anos. Esse moleque está sendo disputado por 22 universidades dos Estados Unidos que querem ele lá. O governo vai dar uma livre convivência lá no país e essas universidades, todas elas querem o menino, porque ele é campeão mundial de game, videogame aí, de game. Olha só. O cara é um crânio no jogo. Você vai dizer, mas a faculdade quer um cara... Não, esse cara aí, ele vai ensinar quem sabe fazer jogo, como fazer esse jogo. Ó, faça assim, faça assado. Ele sabe que isso dá muita grana. Então, aí perguntaram pro menino, né? Mas, pô, você não vai ficar no Brasil? Não, eu tô indo. Então, qual que você vai escolher? Vou escolher a de Minnesota, porque aquela de todas as universidades é aquela que me ofereceu uma condição melhor para eu, mais do que jogar, eu desenvolver os jogos e tal. Então, você tá vendo. E com isso, mas e com isso, professora, eu tô vendo os crânios, as cabeças, meninada cabeça indo embora pro Canadá e pros Estados Unidos. Estão levando a nossa inteligência embora. Sim. A gente tem uma coisa atrelada ao perfil, como você estava comentando, que atualmente também as empresas, elas não querem um funcionário que tenha apenas a parte técnica. No RH, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de chás. O que é o chá? É o conjunto que forma a competência do indivíduo. Então, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. Então, o conhecimento é o que a gente chama de know-how, é ele saber fazer. A habilidade é ele ter a sabedoria para executar a tarefa. E aí, a gente tem a atitude, que é ele ser proativo. Então, atualmente, a empresa ela quer um colaborador que, além dele saber a parte técnica, ele também tem o que a gente chama de soft skills, que são habilidades para lidar com pessoas. São habilidades para trabalhar em equipe, uma habilidade emocional, né, que é o que a gente fala de resiliência, de entender que você vai ter um problema hoje, mas amanhã você precisa já estar estável de novo no seu trabalho para executar suas atividades. Então, a empresa também não quer aquele funcionário que apenas sabe fazer. Ele precisa ter uma habilidade emocional. Ele precisa ser proativo. Então, é isso que eu falo para os alunos também, de ter esse algo a mais para proporcionar para as empresas. Não só, igual você comentou, da universidade, não só ter um curso, mas... E a universidade promove isso, a gente tem o que a gente chama de atividades complementares. O aluno tem uma quantidade de horas que ele precisa como requisito para cumprir a sua formação. E aí, eu sempre falo para o aluno enxergar essas atividades complementares não como uma obrigação, e sim como uma oportunidade desse algo a mais. Então, uma coisa importante também que reflete nessa quantidade de qualificação, essa falta de qualificação, é o candidato não saber o que ele quer. Então, ele não sabe ainda, não se decidiu profissionalmente o que ele quer, e com isso ele não pode se qualificar. Porque, assim, eu tô curso de administração, e dentro da administração me dá um leque, mas eu gostei da área de RH. Então, o que eu vou fazer nessas atividades complementares e me qualificar melhor? Eu vou fazer cursos complementares. Então, eu vou fazer um curso de inteligência emocional, um curso de análise de comportamento, um curso de oratória. Então, são cursos complementares à minha formação e que é esse algo a mais que a empresa está precisando. Olha, professora. E aí, precisa colocar isso no currículo. E o que eu vejo muito são currículos que não são feitos de uma forma adequada para o recrutador entender quem é você. Era um capítulo que eu deixei mais para o fim da entrevista agora, como elaborar um bom currículo. Era uma coisa, e vou fazer isso já em seguida para você. Mas interessante, né? Como a gente começa depois a entender o que está rolando aí. Para explicar, então a explicação, finalmente, para essa coisa tão surreal de ter vagas, gente precisando de um empregado, ter desempregados em quantidade em outra, é a preparação, a formação para isso. Significa, então, a receita para este desempregado, busque uma qualificação, é isso?
busque uma qualificação, mas além da qualificação, vá além. Então, além da formação, e a gente vê desde quando a gente fala de formação, é desde o básico, né? A gente sabe que a gente tem um problema desde o básico, né? Mas além da formação que estão te dando, que você tem, buscar mais complementares. E, além disso, formar uma especialidade. Porque, assim, às vezes a gente pega currículos que têm vários cursos e diferentes. Ah, mas é um profissional multidisciplinar, que a gente fala agora, tudo bem, mas, assim, aí a gente não foca, né, o candidato para aquela vaga, ele não tem aquela qualificação, porque ele não focou, ele não se decidiu, ele não se especializou especificamente em algo. Ele tem que chegar com algo a mais comparativamente aos outros que chegarão já como ele, comuns. Sim, exatamente. Hoje em dia a gente sabe que além do ensino superior, a gente precisa desses complementares. Adalberto, tem uma pergunta aí? Tem sim. O Luiz Eduardo está acompanhando o programa. Ele fala o seguinte: as empresas hoje querem qualificação, querem que a pessoa tenha experiência. Aí, como que a pessoa vai ter experiência se ela não tem uma oportunidade? Você sabe que por lei isso é proibido. A gente tem uma lei, né? Eu tô até a lei de consolidação das leis de trabalho, né? Da CLT, em que ela proíbe, né? O empregador ele não pode exigir do candidato comprovação de experiência por tempo superior a 6 meses. Então, e é o que a gente mais vê, anúncio de vaga pedindo que tem experiência. E o que eu aconselho ele a fazer é suprir essa falta de experiência com cursos. Então, porque assim, aí ele não tem a experiência, mas ele tem a qualificação. Então, assim, ele tem vários cursos nessa linha de trabalho que ele quer seguir. Atualmente, as empresas veem com bons olhos até a parte assistencial. Então, eu até falo para os candidatos colocarem algum programa assistencial que eles trabalham, né? Eles fazem um trabalho social que tem um impacto e as empresas, elas olham com bons olhos isso também. Então, compense essa falta profissional, essa falta de experiência profissional com cursos, com essa qualificação mesmo. Então, assim, eu ainda não tenho uma oportunidade, fala para a empresa, eu ainda não tive uma primeira oportunidade, mas eu estou buscando me qualificar para essa primeira oportunidade. Pois é. Mas a empresa não poderia exigir. Dessa entrevista eu encontrei outra coisa absolutamente surreal também, né? Porque a gente está falando, o mundo fala, olha, a máquina, os robôs, as máquinas estão roubando o trabalho do homem. E, ao mesmo tempo, empresas falando, eu não consigo encontrar empregados. Olha que coisa surreal. Será que a máquina vai roubar mesmo o lugar do homem? Não é? Eu acho que os trabalhos mudam, os postos de trabalho mudam. Então, assim, por mais que uma máquina faça um trabalho de uma pessoa, mas outras profissões surgem. Surgem. Nós falávamos outro dia aqui sobre a nossa profissão, que é falar. Hoje a máquina já fala. Você pode, se eu colocar minha voz aqui nos programas que existem, e você lançar um texto naquele programa, você manda a minha voz ler aquilo e minha voz vai ler aquele texto. É um negócio fantástico? E o que é diferente? Aquela voz não tem emoção e nunca vai ter, porque isso é do ser humano. Sabe quando uma máquina vai ler um texto com emoção, interpretar? Quando é que uma máquina vai interpretar o texto de um ator no teatro? Nunca. Ela vai ler, mas ela não tem vida, não tem emoção. E sem emoção você não comunica, filho. Eu também acredito. Você lê um texto sem emoção, daqui a 1 minuto ninguém está prestando atenção mais, porque não tem aquelas nuances todas que prendem a atenção, que você que está ouvindo aí, que eu falo sempre, eu começo a falar mais baixo agora, você vem, tal, depois eu dou um grito que você fala, o que esse cara tá gritando? Comunicação é um jogo tão emocionante, e é tão do coração, e é tão de emoção, que esse contingente a máquina não tem. E eu acho que nunca terá. Mas vamos lá. Como preparar um bom currículo pra gente terminar aqui? Porque muitos falam, tem que ser curtinho. Teu nome, teu telefone e o mínimo possível. E você estava dizendo, olha, procure fazer um currículo mais esclarecedor. O que pressupõe que seria o mesmo que dizer, então teu currículo vai ficar mais longo. Qual é o perfil, qual é o formato de um currículo
perfeito, na sua opinião, professora? Primeiro, antes de tudo, alguns candidatos acreditam que o currículo é um convite de casamento. Não é um convite de casamento, não é um convite de aniversário, em que eu coloco aquelas letras. Eu já peguei currículo que tem que a formatação, a letra, assim, caligrafia era linda, mas eu não conseguia entender o que estava escrito. Então, vamos deixar essas letras mais elaboradas para o convite da sua festa de aniversário ou do seu casamento. No currículo, a gente utiliza, e aí já fica uma dica, ou Times, ou Arial, tamanho 12, que é o padrão ABNT, que os alunos aí ficam de cabelo em pé, para o TCC, enfim. Então, letras, ou a gente utiliza o Times, ou Arial, ou letras que a gente consegue identificar, não letras muito elaboradas. Então, já começa aí. Outra dica é em relação aos dados pessoais, né? Claro, evitar abreviar, pode ou não colocar o objetivo, qual que é naquele currículo, qual que é o seu objetivo. E aí já vai uma dica, se você vai enviar esse currículo para uma empresa que é analista de compras, coloque que seu objetivo é analista de compras. Eu já recebi currículo que o objetivo não tinha nada a ver. O que eu pensei? Ele está enviando o currículo para todo mundo. Ah, mas isso tem problema, Larissa, ele está precisando de trabalho. Mas o recrutador pode não gostar muito, né? Porque seu objetivo está diferente daquela vaga de trabalho. E aí, mais uma vez, ele pode achar que você não tem a qualificação necessária. Entendi. Então, eu falo sempre, analisa, vê o objetivo e coloque. Uma outra dica, escrever a formação acadêmica, sempre colocar em ordem cronológica. Então, eu ensino médio, né? Primeiro a sua faculdade, depois vem o seu ensino médio, né? Nem precisa, ultimamente a gente coloca só. Então, primeiro a pós-graduação e depois embaixo a graduação. As suas experiências profissionais. E aí vem uma questão importante das experiências profissionais. Alguns candidatos colocam o cargo. E aí é interessante, coloca de forma breve, porque um currículo ele tem que ser claro e objetivo. Então, não que ele vai ser extenso, mas ele precisa ter as informações necessárias e ser objetivo. Então, além do cargo, coloque as atividades que você desempenhou. Porque pode ser que tenha alguma atividade que você fez que é exatamente o que a empresa está precisando. Exatamente. Então, coloquem de forma objetiva as experiências profissionais. E a gente também coloca a experiência profissional começando pela última que você teve. Então, a primeira que o candidato vai ver, a hora que ele vê a sua experiência profissional, é o seu cargo mais recente. Você sugere que ao invés de de fazer um histórico ano a ano e tal, até chegar ao presente, ele faça o inverso? Exatamente, é o inverso. Coloque o atual primeiro, o mais recente, e aí ele vai até todas as experiências que ele teve. Mas o primeiro a gente aconselha, sugere que seja o atual. Que aí o recrutador já olha e já vê qual foi a sua última experiência. Importante colocar o tempo que você ficou lá, quando que você iniciou e quando que você saiu. Muito bom. Muito bom. Gente, quem está dando essas dicas para vocês aí que estão interessados no assunto, até eu, todo mundo, né? É alguém que analisa as propostas que vocês já mandam. Ela é uma pessoa que, além de fazer isso, ela é professora nessa área, mas também executa esta função. Ela, como tantos milhares no Brasil, recebem lá, são pessoas que recebem. Ela está falando, porque eles olham o currículo sob esse aspecto. Então, significa dizer, os conselhos que ela deu não é uma coisa inventada, nem porque ensinaram lá no meio acadêmico, não, é da prática. Se você fizer como ela está dizendo, isso aí vai te ajudar muito, né? E principalmente, qual é a tua? Não põe um texto só e manda para 200 empresas. Sim, seja específico, então manda qual é o teu propósito aí, de acordo com a empresa que você está buscando, caso a caso, então, né? Isso. E uma questão importante que já prejudicou alguns candidatos é que, atualmente, a gente envia os currículos por e-mail, né? E já aconteceu, e eu fiquei morrendo de dó em alguns casos, que o candidato mandou o currículo em formato de Word. O que acontece? A gente tem vários Words com configurações diferentes.
Então, a hora que eu baixo o currículo em Word, ele desformata. Não abre. E aí não eu abre. não consigo entender o currículo do candidato. O cara perdeu a oportunidade, né? Eu fiquei morrendo de dó, mas realmente eu não consegui identificar. Faz o quê? Então, PDF? Passa para PDF. PDF. A extensão PDF é universal. Ela abre qualquer arquivo, é verdade. Puxa, Larissa, foi muito bom. Muito boa a sua entrevista, viu? Foi super esclarecedora. Acho que todo mundo deve ter gostado, como eu gostei. E aprendemos muito e foi graças à sua gentileza e é por isso que eu agradeço. Bom dia, viu? Bom dia a todos. Professora Larissa Dias, que é professora de Administração e Empreendedorismo na Uniara, em Araraquara, e atua também dentro do setor de RH em empresas do setor privado.